Estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast da Gomes de Matos. É o Mindset da Gestão, que é um podcast com muitas histórias inspiradoras, mentalidade de vendas, desafios, planejamento estratégico. E hoje com um convidado muito especial, meu amigo Fernando Costa, da FC Distribuidora, que vai contar um pouco aí para a gente, né, dessa trajetória de sucesso da FC. E como muito interessante para esse episódio, meus amigos, são mais de 12 meses batendo metas consecutivamente. Então, realmente, se você tem um desafio comercial aí na sua empresa, fica ligado nessa edição do Mindset de Campeão, que temos aqui essa história inspiradora, que o Fernando, lá junto com a equipe dele, da FC Distribuidora, está conquistando a cada mês, se superando e trazendo resultados inovadores. Fernando, seja bem-vindo, meu amigo. Boa tarde a todos. A FC é uma empresa aqui que está completando este mês 30 anos de atividades, essencialmente como distribuição, e nós temos como principal canal o varejo alimentar, mas o nosso trabalho se estende ao varejo de utilidades, ao food service. E eu digo sempre, onde tiver uma porta aberta, onde tiver um CNPJ, a gente está prospectando ver se tem produtos para colocar naquele CNPJ. Então, é, essa, esse é o DNA de uma empresa distribuidora que está todo dia prospectando novos varejos para aumentar a sua base de clientes. Que legal, Fernando. E dentro dessa história de sucesso, essa trajetória da FC, como é que a história do Fernando se comunica com a história da FC Distribuidora, Fernando? Conta um pouquinho da trajetória aí. Veja, nós temos mais de 50 anos, né, de experiência. Nós começamos com uma empresa de varejo em 1980, depois nós passamos a trabalhar com distribuição, mercado, e esse início foi no estado de Pernambuco, na cidade de Recife. Em 1995 surgiu uma oportunidade do Grupo Saint-Gobain, precisava de um distribuidor aqui no Ceará, e nós viemos, fizemos uma pesquisa de mercado e vimos que tinha espaço para... O mercado era muito promissor. E desde essa época a gente se instalou aqui no Ceará e vem dando muito certo. A empresa começou com um prédio de 150 metros quadrados, uma estrutura pequena, uma estrutura enxuta, e a gente foi crescendo ano a ano, como se estivesse subindo um degrau de cada vez. Eh, Nós temos um perfil conservador e nós não temos muitos pulos consecutivos. A gente vai degrau a degrau, a gente vai crescendo, vai se estruturando e crescendo, e a gente sentiu a necessidade de mudança de endereço. Hoje nós estamos num prédio em Maracanaú, um prédio com 3.500 metros de área, 3.000 metros de área de logística, com 13 metros de pé direito, e nós temos 4.880 posições pallets. Caramba, E nós, impressionante. e nós temos o nosso foco no estado do Ceará, atuamos em todo o estado, atuamos em todas as cidades do Ceará, e agora, com o planejamento estratégico, nós estamos procurando, já estamos atuando em novos mercados. Então, essa expansão da gente, ela já está ultrapassando as fronteiras do Ceará. Ah, que legal, Fernando, bacana. Legal, interessante, você falou, né, que esse ano, esse mês, né, a FC está É, completando
30 anos, e também é o mês que a Gomes de Matos completa 30 anos, né? Por coincidência. Então as empresas aí elas são do mesmo ano de fundação, né? Então você iniciou a trajetória da FC, o Eduardo iniciou a trajetória aqui da Gomes de Matos Consultoria, e bacana, esse mês de agosto marca aí o aniversário de ambas. Fernando, você falou que foi uma trajetória de crescimento, né? E você conhecendo o mercado, se esforçando, buscando a expansão, buscando estratégias, mas teve algum momento ali que você viu que as vendas não estavam indo conforme a expectativa da empresa, né? E aí, qual foi esse momento, e mais ou menos ali por que ano que você viu essa necessidade de fazer alguma coisa diferente do que vinha sendo feito antes? Ao longo da nossa existência, nós sempre procurando procuramos, em alguns momentos de dificuldade, ajudas externas. Então, já tivemos algumas consultorias e no início do ano de 2024, as vendas não estavam acontecendo como deveria, a gente estava com dificuldade de bater meta, então nós procuramos a Gomes de Matos e no fim do primeiro trimestre de 2024, nós iniciamos uma consultoria na área de processos e na área comercial. E durante essa implantação, a gente colocou todos os ritos da Gomes de Matos. Eh, a gente seguiu passo a passo tudo que foi desenhado, tudo que foi orientado, e a gente implantou essa política. Já no início do segundo semestre, a gente já começou a sentir a melhora, a sentir os resultados, e desde julho nós batemos metas todos os meses, De julho de 2024 para cá. 2024 para cá. Então, agora no mês de agosto será o 14º mês que a gente está no caminho também para bater a meta. Impressionante. Então, é uma coisa assim, o rito consiste em uma reunião diária de alinhamento da gerência comercial, com Marcela Versosa, com os supervisores de vendas. Em seguida, tem uma reunião de alinhamento, que a gente chama de matinal, dos supervisores com os consultores de vendas. Certo. Então, hoje nós temos metas diárias, metas semanais, metas quinzenais e metas mensais. Isso é acompanhado dia a dia, e essa disciplina de acompanhamento gerou esse resultado, é responsável por esse resultado. Então, é muito importante a gente começar desde o dia primeiro, já com o planejamento em prática, a gente é, correr atrás do resultado. Constrói, né? Constrói. Fernando, então a disciplina na execução ali dos processos é chave, pelo que você falou. Eu Sim. queria voltar um pouquinho, né? Naquele momento ali que você identificou uma estagnação, como é que era a mentalidade do teu time comercial naquela época? Como é que a tua equipe de vendas, naquela época em que a gente não estava conseguindo construir o resultado, como é que ela se comportava? O que que eles tinham de pensamentos ali que limitavam até a entrega de resultados, Fernando? Então, muitas vezes, o consultor de vendas, ele deixava para fazer o resultado dele já nas 2 últimas semanas do mês. E isso, qualquer imprevisto, a gente deixava de atingir o resultado. Então, com essa cultura de pegar uma meta mensal, dividir a meta por todos os dias úteis e fazer uma previsão quando vai haver um feriado para antecipar aquelas ações, e não perder aquele dia, de começar efetivamente aquela, aquela, aquela cultura
de que meta se bate desde o dia primeiro e que meta se bate dia a dia. Perfeito. Então, pode parecer uma coisa simples, mas ao final faz toda a diferença. Total. Toda a diferença. Então, todos estão engajados nessa política, a gente chama rito, o rito diário. Então, o rito diário ele acontece constantemente, e isso evidencia nessas reuniões, quando precisa mudar o rumo, quando precisa corrigir rota. Então, isso é feito diariamente. Eu imagino, Fernando, que quando o vendedor ali, o consultor, ele começa a atingir as metas, ele passa a acreditar mais. E ele passa a ver também uma diferença no resultado financeiro que ele consegue, né? Porque tem as comissões, tem os motivacionais. Então, acho que as primeiras vezes ali que ele começa a conquistar aquilo que ele não estava acostumado e vê que com um pouco mais de esforço ele consegue gerar um resultado diferenciado para levar para a família, né, para poder, buscar os sonhos dele também, né, isso faz toda a diferença na mudança da mentalidade. Não é não, Fernando? O que que você acha? A nossa empresa, hoje, ela tem a cobrança dos resultados, depois ela tem a remuneração e ela tem o reconhecimento. Então, tudo é muito importante. Então, eu acho que o próprio consultor de vendas, ele tem essa necessidade de ser acompanhado, de ser monitorado, de ser mentorado, para desempenhar o seu papel. E as remunerações são cumpridas às riscas. Então, a partir do momento que ele passa a bater meta, ele tem prêmios por cobertura de meta, então ele consegue vender mais, consequentemente ganha mais comissão. Então, isso aí levanta o ânimo da tropa. Eu costumo dizer que a FC Distribuidora, ela tem um exército de vendas. Então, esse exército tem que estar constantemente motivado. Então, nós temos uma melhor remuneração quando se atinge os resultados, e uma parte também muito importante é a comemoração, é a celebração, Perfeito. portanto, e o reconhecimento. Então, o reconhecimento faz parte também do nosso negócio, A forma de engajar esse a forma de engajar os de engajar colaboradores. essa equipe, né, de É, engajar essa tropa que está na rua aí é. positivando e correndo atrás de novos clientes, E né. aproveitando, termina envolvendo toda a empresa, toda a empresa. Então, assim, todos os departamentos, eles são mobilizados com o crescimento das vendas, com o aumento das vendas. Então, e esse reconhecimento, ele acontece para todos. Então, no dia que a gente bate a meta, a gente reúne todos, a gente comemora, todos os departamentos, todos os departamentos, sem exceção de nenhum, todos são reconhecidos. Eh, isso é uma coisa que mudou o ano, mudou o astral de todos. Então, todos se sentem participantes, se sentem importantes com essa mudança de mentalidade dentro da empresa. E é interessante que, assim, o título do nosso podcast, né, Mindset da Gestão, fala muito com a história, né, da FC, essa trajetória de sucesso, porque realmente uma mudança de mentalidade e vai contaminando positivamente todas as outras áreas, pelo que você deu de depoimento, essa questão de celebrar os resultados, de envolver todo mundo, né? E eu acho que assim, eu fico olhando, Fernando, que acaba virando também um círculo virtuoso, né? Sim, Porque assim, o consultor vai lá, bate a meta, ganha uma remuneração melhor, e aquilo ajuda no resultado da empresa. Por outro lado, você como distribuidor,
você tem também os teus fornecedores, as indústrias. E a indústria vê que a FC está engajada, está batendo meta, ela deve criar também campanhas motivacionais para que isso vire também uma forma de você estar mantendo essa tropa motivada, né? E aí, quer dizer, as coisas vão se encaixando e é por isso que a consecução desses vários fatores, né? Essa conjuntura positiva vai tracionando e é por isso que a gente está ali repetidamente, né? Vocês conquistando esse sucesso de mês a mês, bater a meta, né? A gente na Gomes de Matos fica muito feliz com esse teu depoimento, Fernando, porque um dos nossos valores é o sucesso do nosso cliente é o nosso sucesso. Então, mesmo o projeto já tendo terminado, de vez em quando a gente troca uma mensagem, conversa, né? E a gente fica feliz de saber que vocês estão continuando nessa trajetória de sucesso, porque realmente é isso que a gente espera como fruto final, como resultado final do nosso trabalho. É que o cliente consiga, de fato, ter ali a sua gestão independente, que cada vez alcance voos mais altos. Parabéns, Fernando. O que Parabéns. você coloca, fornecedor, né? Nós somos o ponta de lança das, nós somos ponta de lança das indústrias. Então, eh, a gente tem uma, uma base de 3.300, 3.400 clientes ativos. Eu digo isso porque todo mês faz parte das metas prospecção de clientes. Então, uma indústria que se engaja no nosso projeto, ela pode colocar o seu produto em até 3.400 pontos de vendas. Então, isso é uma coisa que é muito bem-vindo, é muito bem-vindo. A indústria abraça esse projeto quando estamos nessa fase de bater meta, de crescimento. eh, a indústria chega com verbas, a indústria chega com campanhas, as indústrias, né, de um modo geral. Então, isso é muito importante. Só a título de exemplo, né, nosso principal fornecedor, que é a Nadir Figueiredo, é a quarta maior indústria de vidro do mundo. Nós fomos o distribuidor que teve o maior crescimento de todo o norte, nordeste, centro-oeste da Nadir. Então, assim, a gente cresceu mais do que todos os outros dessas regiões que eu falei. Então, a gente também é muito reconhecido por isso. E a gente tem uma política de todo final de mês, a gente passa para as indústrias o resultado alcançado, quanto, quanto se faturou, quanto se prospectou e o quanto se positivou, Certo. o quanto se positivou. Então, a gente vai aonde a indústria não consegue alcançar. Então, se é economicamente inviável para uma indústria ir para uma cidade do interior que não tem agência bancária, que não tem asfalto, que fica muito distante dos grandes centros, a FC vai aonde está o cliente. Então, a FC atinge municípios, atinge distritos, atende onde tiver um aglomerado de pessoas, nós chegamos lá e temos uma entrega rápida, temos uma logística eficiente e a gente faz o que a indústria não consegue fazer. Então, nós somos complementares ao trabalho da indústria, porque a gente Excelente. chega aonde ele não consegue chegar. E, Fernando, você falou da disciplina na execução do modelo de gestão, né? De cumprir aqueles ritos, né? Então, você falou um pouquinho aqui da reunião diária, da gerência com o supervisor, aí tem a diária do supervisor com a equipe, tem as reuniões mensais de resultados, né? Tem Sim, também os comitês em que a diretoria também sim. olha os resultados do mês. Então, a disciplina na execução desse modelo de gestão
Você acha que é um dos fatores que te ajuda a dar liga na gestão comercial desse negócio, então, Fernando? É fundamental. É fundamental esse, esse rito implantado e ele não se resume a isso. Então, nós temos um CFR, que é uma avaliação mensal de todos da equipe. Então, o supervisor analisa o consultor, o gerente analisa o supervisor, o diretor analisa o gerente, analisa a gerência. Então, analisa, dá o feedback e reconhece. Então, muito importante em tudo isso não é só cobrar, é também reconhecer. Perfeito. Então, isso faz parte do nosso trabalho também, reconhecer o trabalho, dar o feedback ao colaborador. Se ele estiver precisando de melhorias, a gente orienta e quando ele atinge toda a performance, a gente faz o reconhecimento, tudo documentado por intermédio de relatório e isso é uma coisa fundamental nessa nossa virada de chave. Bacana, Fernando. Você falou aí, cara, da CFR, né? Que aí para o nosso público que está acompanhando, que a sigla vem de conversas, feedbacks e reconhecimento. Fernando explicou muito bem aqui como tem sido usado até hoje lá na FC Distribuidora e gera esse engajamento, né? Então, assim, ela é muito focada na excelência operacional, na melhoria contínua. Então, o colaborador sabendo e sendo reconhecido pelo que ele está fazendo de bom, né? Pelo que ele tem feito dentro da política da empresa, dentro dos processos, dentro das rotinas dele, ele mantém aquilo e os pontos também que ele precisa evoluir são apontados para ele. Ele tem um mapa de performance. Então, assim, tendo interesse em evoluir, em se desenvolver, ele recebe aquilo ali nessa reunião de conversa, né, junto com o gestor dele, e ele sai dali pronto para no próximo mês tentar aprimorar mais ainda, né? Isso vai criando essa questão de estar melhorando continuamente, e isso em todos os setores ali da área comercial, né? Vai desde o diretor comercial, usa a ferramenta para avaliar o gerente, até no nível ali do dia a dia, que é o supervisor avaliando o consultor de vendas, né, Fernando? Sim, Perfeito, perfeito. Muito bom. E assim, você falou um pouco, né, que esse sucesso, consecutivamente a gente bater metas e celebrar, isso acaba contagiando positivamente também os outros setores, né? sim. Mas me conta um pouquinho, Fernando. Eu lembro que quando a gente estava lá executando o projeto, né? E aí você já falou um pouquinho da mentalidade de a última semana é que tirava muitos pedidos. Como é que ficava ali o pessoal da logística, né? Naquele período. Me conta um pouquinho aí de como é que era antes, Fernando. Esse momento ali da última semana. Estamos conseguindo desconcentrar a venda. Então, existia tipo 40, 50% do faturamento nos últimos 4 dias, nos últimos 5 dias. Hoje a gente já começa a faturar bem desde o dia primeiro, então descomprime aquela concentração no final do mês. Então, a gente está conseguindo fazer um bom resultado na primeira semana, na segunda semana. A quarta semana ainda continua sendo a mais preponderante, mas não é com tanta. Já está mais equilibrado, Já está mais está mais equilibrado. linear. Então, isso é um trabalho de conscientização de que um consultor, para chegar ao resultado no final do mês, ele tem que realmente buscar desde o dia primeiro. Pronto, ele vai linearizando, vendendo todo É, dia, né? Buscando a meta diária dele. Não, perfeito. Porque isso gerava um impacto grande na área de logística, né? E aí você tem aquele acúmulo de trabalho, então o comercial acabava impactando a logística, que tinha que se virar para poder separar tudo, para poder organizar as rotas e as entregas, né? E agora isso, conforme vai mais linear, o consultor fazendo a meta dele diária,
ao longo do mês essa questão já está mais equacionada, né? Muito dever de casa ainda para ser colocado em prática, mas já melhorou muito Perfeito, essa questão aí. muito bom. E aí, Fernando, eu queria saber um pouco também, você é uma pessoa que está nesse ramo há muito tempo, né? Tem contato com vários outros empresários, com várias outras pessoas de destaque que também construíram, fundaram empresas de sucesso. Nesse meio empresarial, ou também no meio, na sua vida pessoal, né? Quem é assim uma pessoa que você podia falar assim, é uma pessoa que me inspira e que eu procuro espelhar ali muito dos comportamentos para trazer para o meu dia a dia, para trazer para a minha forma de ser. Quem é que você avaliaria assim, Fernando, como essa referência aí na sua visão? A minha referência é o meu pai, José Ferreira da Costa. Eu comecei a trabalhar com meu pai com 11 anos de idade. Quando eu entrei na faculdade aos 17 anos, eu trabalhava um expediente e estudava em outro. Quando entrei na faculdade, passei a estudar à noite e trabalhar o dia todo. Então, meu pai foi o meu grande mentor, né? Eu trabalhando lado a lado com ele e, assim, foram muitos ensinamentos. Foram muitos ensinamentos. Então, meu pai, ele era um comerciante de pequeno porte, mas sempre teve uma empresa muito equilibrada. Só para você ter uma ideia, meu pai teve uma empresa que durante 59 anos, até o dia que ele morrer, teve o mesmo CNPJ. Então, ele era muito constante, ele era muito de seguir regras e os ensinamentos que eu tive trabalhando lado a lado com ele, de 11 a 19 anos de idade, quando tinha 19 anos, ele colocou uma empresa para eu e meu irmão, Fábio, tomar conta e ele comprou um ponto comercial de uma empresa de varejo, passou esse ponto para a gente e nós demos um balanço, fizemos o inventário da mercadoria. E naquele momento, isso foi em 1980, nós assinamos 12 promissórias e meu pai disse: a partir de hoje, vocês vão vender e vocês vão pagar essas promissórias com o resultado do trabalho de vocês. Botou a responsabilidade ali, né, Então, Fernando? assim, foram muitos ensinamentos. Então, assim, meu maior referencial no comércio é o seu José Ferreira. Foi um grande ensinamento. É Meu pai educava muito pelo exemplo, então, vendo ele trabalhar, eu aprendi muito. Então, hoje já são 53 anos que eu estou no comércio e toda hora vem à mente ensinamentos do meu pai. Então, é meu grande referencial, foi meu grande mentor a vida toda, enquanto eu estava vivo. Que bacana, Fernando. Então essa história de trabalhar em família vem de longe, né? Então vem desde a época aí com seu pai. E hoje em dia vocês continuam trabalhando em família, né? Exato. Então me conta um pouquinho de como é que é essa dinâmica, Fernando. Então, hoje continua sendo uma empresa familiar, né? Então, a minha esposa, Silvia, é, é a diretora financeira da empresa. Nós temos Marcelo e Bruna trabalhando lado a lado com a gente, cada um assumindo responsabilidade de uma área. Então, a empresa continua sendo familiar, mas cada dia a gente vai se profissionalizando mais, trazendo mais profissionais. A empresa que ela vem crescendo e para esse crescimento a gente tem trazido pessoas de mercado para compor a equipe da gente. Perfeito. Fernando, agora pensando, né, nessa trajetória de sucesso aí que a FC vem trilhando, né? Especialmente
nesses últimos meses aí com conquistas e batendo metas consecutivamente, para inspirar outros empresários que sonham também em obter esses sucessos aí de crescimento de vendas, né? O que que você podia deixar assim de dica, de conselho, de recomendação para que eles consigam também aí nos seus negócios aplicar um pouco daquilo que você viu que dá certo e que você tem feito aí com muito sucesso, e muita qualidade, muita dedicação lá na FC? O sucesso de um negócio, ele passa muito pela disciplina, pela resiliência e pela capacidade de superar obstáculos. Então, a gente que tem uma empresa, uma empresa comercial, quando a gente visita clientes, tem as objeções e a gente tem que ter capacidade para superar todos os obstáculos, todas as dificuldades que são colocadas. Então, o que eu falo para quem quer empreender, primeiro tem que ter muita disciplina. Empreender é uma coisa de longo prazo e tem que ter muita persistência, muita resiliência, muito foco, muita determinação. E assim é que a gente não existe nada fácil. Mas como é que você vê a FC, Fernando, no horizonte aqui dos próximos 5 anos? Como é que você imagina essa trajetória aí da FC nesse futuro próximo? A FC, ela, ela fez um planejamento estratégico com a Companhia de Matos, então nós temos um horizonte de crescimento. Esse crescimento ele seria para outros estados do Nordeste. Então, a gente tem esse plano que já está em execução de a gente se expandir, de expandir a área geográfica. Então, a gente tá, nós enxergamos daqui a 5 anos com uma área de atuação. Se hoje a gente tem 3.400 clientes ativos, imagina daqui a 5 anos estar com 7.000 clientes ativos. Caramba, legal, Fernando, isso aí. A gente tem que sonhar grande, né? Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho, né? Então vamos sonhar grande para a gente conquistar grande. Fernando, muito legal. Eu queria deixar aí o espaço agora para. A gente, infelizmente, já está chegando aqui no final do nosso episódio de hoje, do Mindset de Gestão. Mas eu queria deixar esse espaço para você fazer suas considerações finais, seus agradecimentos, sua despedida, e aí depois eu encerro aqui o nosso episódio de hoje. Eu só tenho a agradecer. Então, eu encerro agradecendo a todos os meus colaboradores pelo, pelo trabalho em conjunto que a gente desenvolve, pela colaboração que cada um dá ao negócio. A família, que é a base de tudo. Então, uma família equilibrada é que me dá essa determinação de superar todas as dificuldades. E também, principalmente, em primeiro lugar, agradecer a Deus. Agradecer a Deus eh, pela, pela saúde, agradecer a Deus por tudo de bom que eu tenho na minha vida. Então, tenho muita gratidão por tudo que nós conseguimos até aqui. Então, Deus é a base de tudo.